Baseado em uma reação internacional ao longo da semana, com celebridades agora se posicionando dos dois lados, Meghan é vista como um agente do veneno. Ela é uma pessoa que não demonstra nenhum remorso em seu ódio se decide que alguém não deve mais ser neutro. Esses meios de comunicação tradicionais, que no passado a teriam apoiado, agora mostram celebridades como Gwyneth Paltrow prontas para se voltarem abertamente contra ela. Eles não estão mais sussurrando essas coisas pelas costas. Meghan Markle apareceu sem convite no Gotham Awards e foi humilhada na porta. Sem credencial, sem gentileza, apenas uma rejeição fria capturada pelas câmeras. Hollywood falou: "Não importa o que você acha que são seus deveres, existe uma hierarquia na família real." E Meghan via tudo como mais uma princesa da Disney do que como uma nobre com responsabilidades. Não se trata de tiaras, bailes, celebridades e eventos de Estado. Os Gotham TV Awards são conhecidos por destacar quem é quem da televisão, sofisticados, exclusivos e apenas com convite. Então, quando Meghan Markle apareceu sem ser convidada, todos olharam, mas não do jeito que ela esperava. Ela sabia o que era a família real. Age quase como se estivesse surpresa. Ela disse: "Eu não sabia que você era príncipe." E você pensa: "Sério? Mas você sabia quem eram seus diretores de elenco e não sabia que ele era príncipe?" Isso não é um filme da Anne Hathaway de 2002. A família real estava realmente apavorada com Harry se casando com ela porque ela apareceu com um vestido de grife de tirar o fôlego, acompanhada por seu habitual séquito. Meghan chegou esperando câmeras, aplausos e acesso. Mas o que ela recebeu foi uma resposta fria e dura. "Você não está na lista." A segurança na porta, seguindo estritamente o protocolo, recusou a entrada dela, sem exceções, sem tratamento especial, nem mesmo para a duquesa. Pedina, realmente parece que esta semana foi outro momento crucial no declínio da marca Meghan. Foi aí que as coisas ficaram feias. As imagens mostraram Meghan visivelmente abalada, lábios cerrados, braços cruzados, olhar fixo com um olhar gelado. Mas não terminou aí. Segundo testemunhas, ela explodiu com sua assistente bem ali no tapete vermelho. A palavra incompetente teria sido usada, junto com algumas acusações duras de ter estragado tudo. O pobre assistente, parecendo querer desaparecer, levou a pior enquanto as câmeras continuavam gravando. Meghan é um agente do veneno. Ela é uma pessoa que absolutamente não demonstra remorso algum por seu ódio se decidir que alguém deve ser eliminado. E assim, Meghan passou de fazer uma entrada a virar manchete. Os vídeos explodiram online em poucas horas. Os fãs ficaram chocados, os críticos satisfeitos e os especialistas de Hollywood levantaram as sobrancelhas. Foi esse um momento isolado de frustração? Ou Meghan estava desmoronando sob a pressão de sua cambaleante reinvenção em Hollywood? De qualquer forma, não foi uma boa imagem. O que deveria ter sido uma ausência discreta se transformou em um momento viral total, e não do tipo que um assessor de imprensa gostaria de ter que explicar. Acho que temos algo que está começando a ganhar força, certo? Lembro que, no início de tudo isso, eu disse: alguém com nome, alguém com grande alcance, grande... Com amor, Meghan, o projeto apaixonado da Netflix que deveria marcar o grande momento de ascensão de Meghan como potência em Hollywood. Promovido como se fosse o próximo Bridgerton, o show tinha tudo: trailers glamourosos, burburinhos reais e uma campanha de marketing que gritava: "Olhem, ela é mais do que uma duquesa." De novo, quero dizer, esse é o comportamento dela. É o que ela faz, mas ele é o pai dela. Ele é o pai dela. Mas quando o show finalmente estreou, foi um fracasso. Os críticos não perdoaram. O roteiro era fraco, as atuações esquecíveis. A trama? Já vimos isso antes, e melhor. Até mesmo os maiores defensores de Meghan tiveram dificuldade para defender aquele desastre. Um crítico o chamou de um filme do Hallmark,
que se acha uma série de prestígio, enquanto outro disse sem rodeios que era puro marketing, sem conteúdo. Assistant era necessário apoiá-la, especialmente com o apoio de verdadeiros nomes de peso no mundo das celebridades como Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres. O mais fascinante, claro, é que nos últimos 5 anos, Ellen DeGeneres teve sua imagem totalmente abalada. E os números foram ainda piores. Segundo relatos, com amor, Meghan teve menos de 500 mil espectadores em seu primeiro mês, um fracasso chocante, considerando toda a divulgação, os holofotes e o nome real associado. Nos padrões da Netflix, isso não é apenas um erro, é uma cidade fantasma. Então ela não é exatamente alguém com generosidade ou espírito. Essa é realmente uma das grandes tristezas de toda essa saga. O burburinho logo virou massacre. Os bastidores de Hollywood começaram a sussurrar o que muitos já suspeitavam. Sem o título real, a carreira de Meghan no entretenimento talvez não tenha muito peso. Sem uma base de fãs consolidada, sem aclamação da crítica e agora sem resultados concretos. O que deveria ser seu retorno triunfal a Hollywood acabou provando o contrário. Que o reconhecimento do nome só te leva até certo ponto se o trabalho não corresponder. E Oprah, na verdade, teve sua reputação abalada por não questionar as mentiras dos Sussex. Mas veja, houve muitas críticas. Como se o fracasso da Netflix não bastasse, os erros midiáticos de Meghan continuaram. O próximo a cair foi seu contrato multimilionário com o Spotify. Uma vez saudado como uma parceria inovadora, o acordo de podcast deveria consolidá-la como uma voz séria na conversa cultural. Mas, em vez de conteúdo transformador, o que os fãs receberam foi, quase nada. Ela destruiu a relação entre Harry e sua família, assim como destruiu a relação não apenas com seu pai, mas também com sua meia-irmã. Acho que com Meghan, sabe? Tentei ver o outro lado, mas consigo entender que ela talvez se sentisse traída pelo que aconteceu com Thomas. Depois de apenas uma temporada de Archetypes, o projeto foi cancelado abruptamente. Sem renovação, sem alarde, sem nota de despedida elegante, apenas silêncio. Fontes da indústria dizem que os executivos do Spotify ficaram decepcionados com o desempenho do programa. Em outras palavras, não entregou. Nem números, nem impacto, nem conteúdo. Um executivo chegou a dizer anonimamente, esperávamos mais. Complicado. Caiu em um impasse jurídico. Isso é narcisismo. A família real não estava realmente apavorada com Harry se casando com ela porque ela é uma narcisista nata? E quando você ouve o que ela diz, é tudo tipo, perdi minha voz. Finalmente pude. O cancelamento gerou uma enxurrada de boatos. Teria sido por diferenças criativas? Interesse em queda? A marca de Meghan já não carrega o peso de antes? Qualquer que tenha sido o motivo, a repercussão não foi boa. Especialmente depois do fiasco nos Gotham Awards e do colapso com a Netflix. Ela falou sobre o estresse que sentiu antes do casamento. E eu não acho que aquelas fotos encenadas tenham ajudado. Será que Thomas tem culpa por Meghan não falar com ele? Ele carrega parte dessa responsabilidade? Visto no conjunto, não parece apenas uma maré de azar. Está começando a parecer um padrão. Uma rebranding da realeza para Hollywood que está lutando para se firmar. Meghan pode ter saído do palácio, mas em Tinseltown está claro. Não há coroas garantidas, só prestígio conquistado. E o dela está escorregando rápido. Queria compartilhar isso com vocês, mas não pude fazer isso da mesma forma por causa da família real. Eles basicamente não me deixaram transformar tudo no show da Meghan porque, vocês sabem, família. As imagens virais do Gotham TV Awards marcaram um ponto de virada. E não da forma que Meghan Markle esperava. Em apenas alguns segundos de vídeo tremido, a persona polida e composta que ela levou anos para cultivar começou a desmoronar. A duquesa elegante desapareceu. Em seu lugar, estava uma mulher visivelmente furiosa, barrada de um evento de elite, claramente não acostumada a ouvir a palavra não.
Esse é o problema com os Sussex. Eles só se interessam por si mesmos. Todo aquele papo de ajudar a sociedade e ser generoso com os marginalizados é só discurso vazio. Sem o amparo do protocolo real ou da máquina de RP da monarquia para suavizar as arestas, o capítulo de Meghan em Hollywood está sendo examinado com lupa, e não sob uma luz favorável. Os críticos não hesitaram. Seu surto nos Gotham foi visto como um ar de superioridade. Muitos disseram que a suposição era óbvia, que seu nome, por si só, deveria abrir todas as portas, com tapete vermelho e tudo. Se você olhar para trás, para toda a positividade que havia, eles eram chamados de Fab Four, junto com Kate e William. Mas acho que tudo isso vem de... E esse senso de direito se tornou um tema recorrente. Apesar de ter conseguido acordos grandiosos com Netflix e Spotify, acordos com que a maioria dos novatos só poderia sonhar, os resultados têm sido, na melhor das hipóteses, decepcionantes. A família real representa toda uma nação, um coletivo, mas Meghan parece incapaz de simplesmente falar sobre coisas como cozinhar, jardinagem ou criar algo com amor. Meghan chegou com tudo, mas rapidamente perdeu o brilho. Um suposto projeto apaixonado que não conseguiu sustentar sua própria propaganda. Enquanto isso, seu contrato de podcast com o Spotify foi encerrado após apenas uma temporada. Outro lançamento cintilante, seguido de um fracasso silencioso. E há a forma como trataram Thomas Markle, o que é chocante. Não tem compaixão por um homem que merece, e, infelizmente, vai piorar à medida que ele envelhecer e adoecer mais. E o mais espantoso foi quando ele teve seu... O que está surgindo não é apenas uma maré de azar. É um padrão. Uma figura pública tão envolvida na própria propaganda que o trabalho real não consegue acompanhar. Claro, há fãs leais e narrativas midiáticas cuidadosamente criadas, mantendo a máquina de Meghan funcionando. Mas, por trás da cortina de veludo, Hollywood joga com outras regras. E elas não incluem exceções reais. Ela poderia ter se jogado em produtos Duquesa, ou algo assim. Mas, em vez disso, não. Mais e mais pessoas nos bastidores estão sussurrando o que alguns já diziam há muito tempo. Hollywood não se trata de títulos. Trata-se de talento, tração e tenacidade. E quando as manchetes de Meghan azedam, como aconteceu após Gotham, até os defensores mais fiéis começam a desconfiar. Ela entrou no centro das atenções esperando se redefinir, mas se o tapete vermelho serve de indicação, a indústria já não está encantada com o conto de fadas real e agora faz uma pergunta simples. Onde está a substância por trás do brilho? Meghan saiu de sua casa em Montecito, mas não foi ao México ver o pai. Em vez disso, foi ao local de um massacre escolar. Tudo foi só para... O incidente no Gotham TV Awards não foi apenas uma entrada negada, foi um sinal de alerta, um momento simbólico que os especialistas chamam de a realidade nada sutil de Hollywood para Meghan Markle. O tapete vermelho não foi estendido, as cordas de veludo não se abriram e a mensagem foi clara. O título de duquesa já não basta. Havia muita positividade antes, sabe? Eles eram chamados de Fab Four, com Kate e William. Mas acho que isso vem do fato de que, independentemente do que você ache que são suas obrigações, há uma hierarquia na família real e eles não estão na linha para o cargo principal. Acho que Meghan via tudo mais como uma princesa da Disney do que como uma realeza com deveres. Não se trata de tiaras, bailes e celebridades. Trata-se de inaugurar um centro cívico em um sábado chuvoso e frio em Kettering. É um trabalho, e acho que isso foi o primeiro a desmoronar. E temos alguns jovens super defensivos. William e Harry tiveram uma infância brutal. Lembro do funeral, ver aqueles dois meninos andando atrás do caixão com estranhos jogando flores. Isso os marcou profundamente. E depois veio a falta de simpatia com a imprensa, herdada do pai. Eles se apaixonaram, mas ambos tiveram dificuldades em manter relacionamentos, especialmente Harry, porque muitas mulheres neste país sabem o que o trabalho implica e, de certa forma,
teriam que abrir mão de suas vidas pelo dever público. Então veja bem, desvincular-se de forma tão pública, acho que foi um catálogo de erros, sinceramente. Começou com aquela entrevista com a Oprah, depois abriram suas vidas ao mundo, o livro Spare, o documentário e tudo mais. O erro deles foi não terem amigos críticos ao redor. Se você observar pessoas que gerenciam bem sua reputação, elas têm gente próxima que traz as más notícias. Você não pode acertar sempre. E definitivamente não pode viver em uma bolha de arrogância. Acho que eles se uniram, se isolaram em uma bolha de autodefesa mútua e não aceitaram conselhos. E assim começou esse catálogo de erros. Prometeram demais com os produtos que iam lançar, atraíram muita atenção para o sucesso que supostamente viriam a ter. Tudo começou com a ideia de uma marca disruptiva que criaria uma fundação bem intencionada, faria grandes trabalhos, foi supervalorizado, super prometido. E quando você promete demais e não entrega, vira o centro da história. E aí, vira um frenesi de negatividade. Nunca houve positividade real, e sempre foram comparados. Acho que a mídia americana não tinha a mesma perspectiva que a mídia britânica, que via Harry sendo arrancado do coração e da alma do país. Já muitos jovens nos Iowa diziam: por que eles não podem viver a vida deles? Estão apaixonados, casados, felizes. E claro, precisavam seguir em frente, porque o fiasco no Gotham TV Awards não foi um constrangimento isolado. Foi o mais recente em uma lista crescente de humilhações públicas que apontam um padrão preocupante para Meghan Markle. Antes de ser barrada nos Gotham Awards de 2025, Meghan já havia enfrentado rejeições similares que causaram espanto e sinalizaram uma queda em seu prestígio entre os poderosos de Hollywood. 2 episódios notáveis, sua exclusão da final do Miss Mundo e o desprezo nos prêmios Gracie, desenham um retrato sombrio de uma figura outrora celebrada, agora lutando para permanecer relevante. E quando falamos de posições de poder, a sociedade tende a julgar as mulheres de forma diferente dos homens. Ao ler este último artigo da Hollywood Reporter, e também os anteriores, fica evidente que Meghan, antes vista como uma campeã das vozes femininas e da representação midiática, esteve ausente dos prêmios Gracie de 2025, um evento que reconhece a excelência em conteúdos feitos por mulheres, para mulheres e sobre mulheres. Considerando seu discurso feminista e seus projetos na mídia, muitos esperavam que ela fosse indicada ou ao menos convidada. Mas não apenas foi ignorada, relatos apontam que foi impedida de entrar ao tentar comparecer de forma não oficial. O artigo do The Times que saiu em 2021. O problema, na minha opinião, que Meghan enfrenta aqui é o seguinte. Sim, há a questão de estabelecer limites e ser clara, como ela mesma descreveu seu comportamento. Isso é uma coisa. O problema é que testemunhas afirmam que Meghan presumiu que seria bem recebida por já ter sido reconhecida anteriormente pela organização dos prêmios Gracie. Mas desta vez, não houve assento, nem boas-vindas, muito menos tapete vermelho. Seguranças do evento confirmaram que ela não estava na lista de convidados, e imagens dela sendo discretamente barrada só aumentaram a narrativa da mídia de que Meghan já não é mais uma VIP nos espaços que antes a celebravam. Ela fez pessoas chorarem. Isso já foi dito mais de uma vez, tanto pela imprensa britânica quanto pela americana, e isso apesar de que a imprensa dos Iowa não parece ter um papel relevante naquela narrativa que Harry e Meghan apresentaram, na qual os meios britânicos eram os vilões. A reportagem do The Times, que depois levou a uma resposta do Palácio. A grande final do Miss Mundo 2025, um evento global repleto de glamour, com presença de mulheres influentes, ativistas e celebridades de todos os continentes, aconteceu sem nenhum sinal de Meghan Markle. Embora o evento tivesse como tema Mulheres de Impacto, Meghan, que costuma se apresentar como humanitária e voz global,
Não foi convidada a comparecer, discursar ou participar de nenhuma forma. Agora temos uma situação em que, 4 anos depois de se mudar para os Estados Unidos, as mesmas histórias continuam surgindo, vindas de funcionários ou veículos com os quais colaboraram, e aquela velha desculpa reaparece. Não sabemos ao certo o que houve. Fontes afirmam que a equipe de Meghan teria feito consultas sobre a possibilidade de incluí-la no evento, mas os organizadores teriam recusado. Sua ausência foi gritante, especialmente porque mulheres de diversas origens, de líderes de tecnologia africanas a ícones da justiça social sul-americanas, foram homenageadas e destacadas. A exclusão de Meghan sugeriu que sua persona pública já não está mais alinhada com o tipo de impacto autêntico que o evento buscava promover. Não acho que ela tenha violado nada, pois não está usando isso para fins comerciais. Se vissem isso espalhado por sites, linhas de produtos, talvez sim. Mas era uma nota pessoal para uma amiga. Ainda assim, o que isso mostra é que mesmo nesse nível, e talvez justamente onde mais se esperaria autenticidade, sendo apenas Meghan para uma amiga, ela continua usando o título de Sua Alteza Real. Agora, quando examinamos esses eventos em conjunto, os prêmios Gracie, a final do Miss Mundo e agora o Gotham TV Awards, um padrão claro começa a emergir. Meghan Markle, que antes era recebida com entusiasmo nos círculos de elite, está sendo cada vez mais deixada de fora. Seja por desgaste da indústria, uma percepção de arrogância ou falta de obras impactantes que justifiquem sua presença, a mensagem de organizadores e insiders parece clara. O nome por si só já não basta. Hollywood é um mundo que vive de impulso, substância e contribuição. A fama inicial de Meghan após deixar a realeza lhe ofereceu uma longa pista de decolagem com contratos de alto nível e fascínio midiático. No entanto, o padrão contínuo de exclusão de eventos importantes da indústria sugere que esse período de tolerância pode ter chegado ao fim. A imagem de não ser convidada, não ser bem-vinda e não ser reconhecida está muito longe da figura empoderada que sua equipe tentou vender por tanto tempo. Há alguns anos, a narrativa era outra. Agora, surge uma nova, de uma equipe diferente, de outro lado do mundo, com outra ótica. Já não dá para usar aquele velho argumento de é uma campanha difamatória ou é a imprensa britânica contra nós. Na verdade, esses repetidos desprezos públicos se tornaram momentos marcantes, que não apenas sinalizam a mudança de opinião da indústria do entretenimento sobre Meghan Markle, mas também forçam um debate mais amplo sobre celebridade, influência e autenticidade na era moderna da mídia. Sim, talvez seja papel de carta pessoal, e muita gente só teria problemas se ela estivesse usando isso para fins comerciais. Mas é exatamente esse tipo de território nebuloso, nos bastidores da imagem pública cuidadosamente construída por Meghan Markle, há uma suposta obsessão com controle absoluto e microgerenciamento. E isso começa a se desmanchar aos olhos do público. Fontes próximas a projetos anteriores sussurram histórias de uma mulher que quer escrever cada frase, aprovar cada ângulo e editar cada emoção até que nada pareça genuíno. Esse controle excessivo teria afastado colaboradores, deixando um rastro de esgotamento criativo e saídas silenciosas. Ela se apresenta abertamente como Duquesa de Sussex. O ponto mais controverso é o uso do título ADH, inclusive em correspondência privada. Talvez ela nem tenha visto a edição final ou não soubesse que essa imagem se tornaria pública. Especialistas de Hollywood agora comentam o que muitos antes tinham medo de dizer em voz alta. Trabalhar com Meghan é um risco de RP. Embora exija ser vista como uma visionária, críticos afirmam que ela está mais interessada em controlar a narrativa do que em contar uma história relevante. Seus projetos não são colaborativos, são campanhas.
cada uma envolta em um verniz brilhante de vitimismo e autocelebração. Talvez sua equipe não tenha percebido a gravidade disso, ou não imaginavam que isso renderia tanto assunto. Existe o risco, ainda que não saibamos, de que ela esteja enviando cartões ou presentes com o título Sua Alteza Real, Duquesa de Sussex. Também podem haver e-mails ou contatos com executivos da Netflix ou do Spotify que não vieram a público. O pior de tudo é que o público está percebendo. Os espectadores já não se encantam com a ex-duquesa transformada em guru do bem-estar. Em vez disso, enxergam o empoderamento performático, a sinceridade encenada e a constante repetição do mesmo drama real. A simpatia pública virou desconfiança. Por que toda a história que ela conta gira em torno de como foi vítima? Será que o título aparece até em seu contrato com a Netflix? Porque, se for o caso, claramente é uma questão comercial. E é aí que tudo pode se complicar de verdade. Suponho que, se ela está usando esse título de HRH, até Hollywood, um lugar que idolatra a reinvenção, está perdendo a paciência. Produtores estariam cansados da bagagem, dos dramas com tabloides e de como todo o projeto de Meghan vira uma armadilha midiática nos bastidores. Alguns dizem que ela está se tornando radioativa, polêmica demais para se envolver, imprevisível demais para confiar e sedenta demais por atenção para ser confiável. Provavelmente isso preocupa menos o palácio. Acho que, se estivesse usando o título de forma mais ampla com fins comerciais, então sim, haveria motivo para preocupação. Afinal, isso fazia parte do acordo. E enquanto Meghan tenta vender cada fracasso como uma obra-prima mal compreendida, as evidências só aumentam. Os números da Netflix despencam, o Spotify cortou relações e a marca de lifestyle está naufragando. Enquanto isso, Meghan continua interpretando a heroína incompreendida, enquanto o público vê uma mulher que parece mais obcecada com manchetes do que com trabalho real. Os Sussex argumentam que ainda mantém os títulos, estão, por assim dizer, em espera. E isso foi há mais de um ano quando ela usou o título. Inclusive, recentemente, em seu programa da Netflix, ela disse para Mindy Kaling: "Você não se lembra? Agora sou uma Sussex. Não sou mais uma Markle." À medida que tudo isso se desmorona, algo fica evidente. A necessidade de controle de Meghan pode ser exatamente o que sabota seu futuro. Porque em Hollywood, o brilho dos holofotes pode queimar tão facilmente quanto pode encantar. E neste momento, Meghan Markle está brincando com fogo. Neste vídeo, nesta declaração, ela sugere que estava sob a mão repressiva da família real britânica. Houve um tempo em que o brilho real de Meghan era suficiente para fechar contratos, atrair capas de revista e abrir portas. Mas esse brilho está começando a apagar. O constrangimento em Gotham, somado à série de projetos decepcionantes, está sendo interpretado por muitos como um tanto faz da indústria. A novidade passou, o fascínio evaporou e a fantasia da duquesa transformada em magnata de Hollywood está perdendo força rapidamente. Mas isso é algo com que a família real terá que lidar em algum momento. Você acha que eles reagiram bem? Acredita que estão fazendo o suficiente para convencer o público de que o Reino Unido não é racista institucionalmente? Fontes da indústria dizem que a paciência está se esgotando. O apetite pela marca de Meghan, muita imagem polida, pouca entrega, está desaparecendo. No começo, Hollywood ficou curiosa, mas agora está seguindo em frente e fazendo isso de forma barulhenta. Nos bastidores, comenta-se que os executivos não estão mais comprando o que Meghan vende. Prestígio reciclado, embalado por relações públicas impecáveis, mas sem conteúdo criativo real por trás. Ela insiste que são apenas racistas. Também ficamos sabendo que seu incrível talento para cozinhar e jardinagem foi reprimido. Sabe, eu gosto de cozinhar também, mas não uso isso como argumento público. A era de viver da fama real parece estar chegando ao fim. E Meghan está sendo forçada a encarar a dura realidade de uma indústria
onde a fama é passageira e a relevância precisa ser conquistada. Se Gotham serve de indicativo, a mensagem de Hollywood é clara. É hora de provar que você pertence ou dar lugar a quem realmente pertence. E para piorar tudo, sua audiência desastrosa na Netflix só jogou mais lenha na fogueira, transformando With Love, Meghan, tão anunciada, em um trem desgovernado inesquecível de Hollywood. O que foi prometido como uma jornada cativante e sincera ao mundo de Meghan explodiu em um festival constrangedor de autoobsessão, levando os críticos a massacrarem o programa e o público a passar reto com nojo. Não foi apenas um fracasso, foi um desastre espetacular, conquistando o título de uma das produções de celebridades com pior avaliação que a Netflix já ousou lançar. Sabe, eu poderia fazer um programa chamado Cozinhando com Kev. É ótimo. Simulation. Olha só, aqui está o Kev cavando o jardim. A Louise plantou uma rosa. Isso não é um negócio. Qual é a habilidade especial dela? Ah, a habilidade é falar sobre... Longe da história inspiradora e autêntica prometida, With Love, Meghan foi detonada por seu roteiro desajeitado, choros forçados e uma manipulação emocional tão óbvia que fez os espectadores revirarem os olhos. A verdade estava lá, mas ninguém queria acreditar que poderia ser tão ruim. Bem, as pessoas já ouviram o que eles tinham a dizer em Spare, na Netflix, com Oprah, e muitos simplesmente se cansaram. As cenas lacrimejantes de Meghan foram ridicularizadas como atuações forçadas, com críticos a acusando de fabricar drama e explorar seu passado real até a última gota de empatia. Em vez de conquistar corações, o programa provocou novas ondas de reação negativa de um público cada vez mais cansado da sua autopromoção constante. Se você olha tudo que Meghan produz ou quer fazer, tudo parece girar em torno de acho que esse programa deveria ser sobre mim, entrevistando outras pessoas brilhantes. Dentro dos escritórios de luxo da Netflix, executivos teriam assistido horrorizados à queda livre dos números de audiência e às críticas negativas. Corre a boca pequena que o gigante do streaming está reconsiderando seriamente seu contrato milionário com os Sussex. O que um dia foi visto como bilhete de ouro, agora está ameaçado pela implosão espetacular de Meghan. Mas a Netflix é só a ponta do iceberg na sequência de desastres da carreira de Meghan. Seu podcast no Spotify, Archetypes, afundou em grande estilo, desaparecendo silenciosamente após não conseguir prender a atenção do público. O executivo da Spotify, Bill Simmons, foi direto ao ponto ao chamar Meghan e Harry de golpistas, uma crítica ácida que ecoou na mídia. O fim repentino do podcast foi um recado cruel. Nem os gigantes do streaming estão mais dispostos a bancá-la. Acho que Harry deveria ter escutado sua família. Eles certamente queriam o melhor para ele. A tentativa de Meghan no mercado de lifestyle com sua marca American Riviera Orchard só serviu para piorar. O que começou como uma campanha charmosa nas redes sociais rapidamente virou uma confusão de processos e acusações de plágio, com críticos chamando a marca de falsa e oportunista. É mais um prego no caixão da imagem pública em ruínas de Meghan. Harry e Meghan, sua relação com a família real. Para onde vamos? Qual o futuro dos Sussex? Bem, acho que o futuro deles é sombrio. Estão em queda livre permanente. Mas sempre que precisarem de dinheiro, e os boatos continuam fervendo, de sussurros sobre um misterioso passado como garota de iate, até acusações explosivas de que escondeu segredos ainda mais profundos da realeza. Essas histórias não morrem. O silêncio de Meghan só alimenta o fogo, fazendo a máquina de fofocas girar com mais força do que nunca. Uau! Sua jornada, sua história. Quero começar. Temos 20 minutos. Sim, temos. Vamos nessa. Podemos até passar um pouco. O que resta é uma persona pública que parece menos uma pessoa real e mais uma estratégia de RP cuidadosamente encenada. Emoções forçadas,
lágrimas ensaiadas e referências intermináveis à glória real que colidem violentamente com a realidade atual. Cada movimento público é analisado, dissecado e descartado como parte de uma busca calculada por relevância. Ela é uma boa escritora, sim, mas estará cheio de veneno e de mentiras. Ela não contará a verdade, porque o que busca são manchetes sensacionalistas. Esse é o objetivo final. As consequências não se limitam a manchetes. É pessoal, confuso e está escalando. A ruptura entre Meghan, o príncipe Harry e a família real nunca pareceu tão profunda. Os pedidos para que os Sussex sejam destituídos de seus títulos estão crescendo, com muitos vendo isso como a única forma de conter o circo de drama de celebridades que invadiu a tradição real. Seu programa With Love, Meghan. Não há nada que você não possa fazer, o que é incrível. Mas fale sobre como isso virou um negócio. Neste ponto, a trajetória turbulenta de Meghan Markle, de atriz de Hollywood, a ícone real e magnata da mídia, parece menos um conto de fadas e mais uma saga de ambição que saiu completamente dos trilhos. Em vez de um retorno triunfante, With Love, Meghan pode acabar sendo o ato final épico de sua história em Hollywood. Uma queda espetacular que será lembrada como uma das mais chocantes quedas da história pop moderna. Isso minou seu apelo, minou sua visibilidade. E o que mais me entristece é que isso agrada a Meghan e Harry. Meghan, à medida que os erros de Meghan em Hollywood se acumulam, o contraste com o restante da família real não poderia ser mais gritante, e o público está percebendo. Enquanto o nome de Meghan vira tendência por rejeições no tapete vermelho e fracassos na mídia, o rei Charles, a rainha Camila, o príncipe William e a princesa Catherine conquistam respeito global fazendo o que a realeza faz de melhor: aparecer, manter-se firme e deixar que o serviço fale por si. Para mim, poder compartilhar isso e simplesmente me divertir é, sinceramente, o objetivo neste capítulo da vida. Enquanto Meghan domina manchetes com entrevistas reveladoras e escândalos no streaming, os royals em atividade recebem elogios por sua consistência, elegância e, acima de tudo, resultados. A serenidade de Catherine sob pressão, o crescente papel de estadista de William e até a firmeza de Charles como monarca deixam claro: relevância não é sobre brilho, é sobre comprometimento. Acho que ela deixou Harry liderar. Ela está se reservando para sua autobiografia. É melhor para ela ser vista como a silenciosa. Essa divisão crescente virou combustível para colunas de fofocas e conversas ao redor da mesa. Um lado permanece nos holofotes reais, apoiando-se no dever. O outro parece perseguir fama em Hollywood e perder espaço. E o público não é cego. Está assistindo a dois tipos muito diferentes de realeza. Uma construída sobre legado, a outra sobre manchetes. Como minha parceira de marca, isso sempre foi uma extensão da evolução da nossa parceria. Eles se complementam bem. O que eu amo no programa? Levanta a mão, quem já assistiu? Se não viu, Ted vai ficar feliz. Meghan também. Todos vocês vão assistir. É maravilhoso. Mas o que realmente importa é o seguinte: os membros da realeza que seguiram o caminho do dever estão prosperando. Os que saíram em busca de liberdade estão sendo excluídos das festas da indústria e abandonados pelas grandes plataformas. É uma reviravolta de conto de fadas moderno que ninguém esperava e que só fica mais suculenta a cada dia. Tudo se resumia a isso. Somos a família real em um país da Commonwealth, provavelmente o mais importante da África, e isso dizia tudo. Foi um golpe brilhante. Colocar a família real britânica, a nossa família real, no centro. Enquanto Meghan continua perseguindo os holofotes de Hollywood, o papel do príncipe Harry na saga Sussex começa a aparecer muito menos o de coprotagonista e muito mais o de ajudante. Observadores da indústria e insiders reais murmuram a mesma coisa. Harry passou de destaque da realeza para acompanhante de luxo, seguindo Meghan obedientemente enquanto ela pega o microfone e posa para as câmeras. Posa
Para mim, uma parte muito importante é essa linguagem do amor que envolve cuidar das pessoas. Isso também me alimenta. E acho que, de muitas formas, isso faz parte de... Antes o príncipe rebelde e apaixonado que conquistou o mundo, Harry agora parece relegado ao segundo plano, andando atrás nos eventos glamourosos, carregando malas, literal e figuradamente, e sorrindo de forma constrangida enquanto Meghan acumula momentos de destaque, sejam eles triunfos ou desastres. Alguns até brincam que ele virou uma mistura de segurança com babá, mais do que um parceiro de peso. Dizem que deveriam ter pressionado os nigerianos para não permitirem a visita dos Sussex, pois foram ofuscados num país de extrema importância para a Commonwealth. Pensando no futuro, você está preocupado? O desequilíbrio é impossível de ignorar. Meghan está na linha de frente, fechando acordos, moldando a imagem e controlando a narrativa. Enquanto isso, Harry se apaga nas sombras. Sua voz pública, antes potente, hoje soa como um eco tímido ao fundo da marca pessoal de Meghan. Talvez eu jante com ela hoje. Isso gerou uma enxurrada de especulações. Harry está mesmo alinhado com essa corrida hollywoodiana? Ou apenas embarcou na viagem? O príncipe que saiu do palácio em busca de liberdade agora estaria preso em um papel secundário na campanha de fama de Meghan? Seja qual for a verdade, uma coisa é clara. A dinâmica entre eles está mudando rapidamente, e o mundo observa para ver se Harry vai recuperar o protagonismo ou continuar sendo coadjuvante na brilhante produção global de Meghan. Claro que vão. Eles são a família real. Mas, devido às doenças de Charles e Kate, não conseguem viajar tanto quanto gostariam. Ou talvez nem possam mais viajar. A rejeição dramática de Meghan nos Gotham TV Awards abalou profundamente as ambições hollywoodianas cuidadosamente montadas dos Sussex. O que antes era um contrato multimilionário com a Netflix, apresentado como a grande entrada deles na elite do entretenimento, agora enfrenta dúvidas crescentes por parte de executivos e fãs. O entusiasmo virou murmúrios. Será que Meghan e Harry conseguem virar esse jogo? Ou será que o sonho está começando a ruir? E a tragédia é que todos esperávamos que William e Kate herdassem esse legado de amor do povo. A doença dela, novamente, é um golpe doloroso para a família real. Os insiders da indústria não têm poupado comentários. Alguns veem o episódio de Gotham como um sinal claro de que a estratégia de Meghan em Hollywood está fora de sintonia com a realidade. O projeto da Netflix, altamente promovido, não entregou o prometido, e o colapso público só agravou a situação. Agora, diretores de elenco, produtores e executivos de mídia começam a questionar se a marca de Meghan realmente sustenta uma carreira de verdade em Hollywood, ou se tudo não passa de uma notoriedade real reciclada. Acho que o fato de Meghan Markle estar envolvida já é suficiente para provar que não é real, mas nunca é real. Eles só escolhem pessoas que estão nos holofotes para tentar criar um evento. E a grande questão: Meghan vai encarar essa rejeição pública com maturidade e mudar de estratégia? Ou continuará culpando a mídia, o palácio e o próprio Hollywood? Fontes próximas ao casal sugerem tensão nos bastidores, com alguns aconselhando Meghan a repensar tudo e trocar o espetáculo pela substância. Mas se o padrão se mantiver, o jogo de culpas pode continuar. Uma jogada arriscada em uma indústria que valoriza responsabilidade e reinvenção. Poder compartilhar isso e simplesmente me divertir. Esse é, sinceramente, o objetivo neste capítulo da minha vida. E Harry? Antes o príncipe que dominava as manchetes, agora é frequentemente visto à sombra de Meghan. Seu papel se torna cada vez mais indefinido à medida que os holofotes se concentram nela. O futuro do casal no entretenimento parece instável, oscilando entre um possível retorno e um lento desaparecimento. E esse é um problema que eles precisarão resolver. Acho que eles podem resolver. O momento está ou subindo ou caindo. E por enquanto, o consenso é claro. A carreira de Meghan Markle em Hollywood
está em uma encruzilhada. Sem uma mudança significativa de estratégia, sua estrela corre o risco de se apagar mais rápido do que se imaginava. O brilho e o glamour não bastam para sempre. Hollywood exige talento, timing e um pouco de humildade. Se Meghan pode entregar isso, ainda é um mistério. Lembra quando ela, recém-casada, foi àquela turnê pela África, cercada de pobreza e sofrimento? Obrigada por perguntar por mim, porque ninguém pergunta. Quando a poeira baixar, uma coisa é certa. A jornada dos Sussex em Tinseltown está longe de terminar, mas o caminho à frente será difícil, cheio de lições duras e nenhum drama a menos. Será que eles ressurgirão das cinzas ou se tornarão um exemplo do que acontece quando o status real enfrenta os holofotes implacáveis de Hollywood? Fiquem atentos. O próximo capítulo está apenas começando. Você é um príncipe e não sabia quem era sua diretora de elenco? Isso não é uma comédia romântica da Anne Hathaway em 2002. A família real estava realmente apavorada com Harry se casando com ela porque Meghan Markle é ousada. Alguns diriam ousada desesperada, em sua tentativa de invadir o Gotham TV Awards de 2025 sem convite, seguida por um colapso público que virou o símbolo de tudo que deu errado na sua vida pós-realeza. Essa linguagem do amor, esse cuidar dos outros, é meu autocuidado. Meu Deus, Glenn, não sei se você está bravo comigo, mas você me mostrou algumas das imagens mais dolorosas e insuportáveis. Esse momento não foi apenas um problema de segurança. Foi um retrato de uma história muito maior se desfazendo nos bastidores. Desde o fracasso decepcionante de With Love, Meghan, até o colapso repentino de outros acordos importantes, o brilho de Meghan parece vacilar sob os holofotes impiedosos de Hollywood. Tenho certeza de que sua assistente usa o título para garantir uma mesa privilegiada no restaurante. No ZEOA, ainda tem peso o prestígio de ser a duquesa. O contraste gritante entre o caminho conturbado de Meghan e a postura estável dos membros da realeza em exercício só agrava a ferida. Enquanto o rei Charles, o príncipe William e Catherine mantêm sua relevância com dedicação e tradição, a trajetória de Meghan tem sido marcada por controvérsias, expectativas não atendidas e gafes cada vez mais públicas. E a pressão só aumenta. Seu relançamento de marca fracassado é mais um golpe nessa fase turbulenta. Primeiro, observe-a sendo abertamente zombada e desafiada por Jack Osborne, e nesta aparição no podcast de Bert Crusher, Meghan Markle e o Príncipe. À medida que as manchetes se tornam mais duras e o entusiasmo do público esfria, uma questão urgente permanece. Meghan conseguirá se livrar das manchetes e se reinventar como uma figura relevante em Hollywood? Ou seu sonho brilhante está destinado a se transformar em uma advertência? A cada revés, a pressão aumenta e parece que a cortina está se fechando sobre um capítulo que prometeu tanto glamour e sucesso. E é hipócrita na minha opinião? Não tenho certeza. Apenas estou supondo. Uma coisa é certa. No impiedoso mundo da fama e da fortuna, o pedigree real só pode levá-la até certo ponto. Agora, Meghan enfrenta o teste definitivo. Ela se levantará, se reinventará e recuperará o protagonismo? Ou deixará silenciosamente o palco, como um lembrete de que, em Hollywood, a glória passada não paga as contas? Meghan pensou que poderia entrar como nos velhos tempos. Hollywood a lembrou de que essa era já acabou.